Sempre digo que em eleição existem as promessas genéricas. Todo mundo fala em segurança, educação, geração de emprego, eu vou gerar emprego, eu vou aumentar a segurança, eu vou melhorar a educação e a saúde. Mas poucas vezes se fala como, né? E é isso que o eleitor que está em casa quer saber. Eu vi, antes que durante a sua apresentação, falar de economia solidária. Ninguém fala sobre isso, acho que é a primeira candidata ao Senado a falar sobre economia solidária. A gente sabe que tem uma importância muito grande, é como a agricultura familiar para a produção de alimentos, que às vezes não dá o mesmo valor e é muito mais importante. A economia solidária é extremamente importante, principalmente numa crise que a gente se encontra com falta de emprego. Então, vai ter uma importância a economia solidária no seu mandato, caso a senhora seja eleita senadora? Sim, economia solidária, economia criativa, a junção das possibilidades, ação das pessoas. Veja, Badaró, o que aconteceu com o PAA. Não é? Nós sabemos da importância do PAA para as pessoas. Eu acompanho trabalhos dentro da Sobral em que pessoas se reuniam, que recebiam, as pessoas tinham um pagamento antecipado para estimular essa produção, para fazer as entregas naqueles locais que mais precisavam e fazer a economia girar. Às vezes a gente acredita que essa economia é uma economia pequena, mas ela não é. É ela que garante, muitas vezes, a comida no prato de um trabalhador, de uma trabalhadora. Tem uma força muito forte dentro da nossa, muito grande dentro da nossa proposta, e é através disso também que a gente quer fortalecer as possibilidades de financiamento, como a gente vê através do Banco da Mulher, a formação, o acompanhamento das famílias que possam vir a acontecer. Essa questão da economia solidária, ela é muito forte e ela, com certeza, está amparada dentro do nosso mandato. Obrigado, candidata. Continuando a temática infraestrutura e geração de emprego, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Candidata, o tráfico continua sendo hoje o maior empregador do Estado. A construção civil, que poderia gerar esses empregos, que é o setor que mais gera empregos, ela está completamente estagnada. O que você pensa disso? O que você faria se fosse eleita senadora para corrigir essa distorção que joga cada vez mais os nossos jovens na mão dos traficantes? Você colocou um ponto nevrálgico. Na questão dos jovens, nós precisamos ter as propostas que elas venham a acolhê-los na sua formação, no seu pertencimento a essa sociedade, que isso é alguma coisa que nós sabemos é muito carente em todos os lugares. Quando a gente olha para o jovem, a gente fala sempre da questão tecnológica, mas precisa haver o abraço da tecnologia e precisa ter o abraço também do pertencimento. E isso é fundamental para que esse jovem tenha boas funções executivas, consiga crescer na sua formação e consiga a oportunidade do emprego. As obras de infraestrutura, isso já está provado, né? A Nazaré que está dizendo, tem estudos mesmo econômicos sobre isso, são elas que colocam os empregos para acontecer. Quando você vê um programa como Minha Casa Minha Vida parado, ainda com uma série, 7.000 casas para serem entregues, e aí nada foi feito, isso é um dos erros do Brasil. Quando entra um governo, paralisa o que o outro, se não é da mesma sequência, do mesmo pensamento, não aproveita nada de bom do que foi feito anteriormente. A gente tem que parar com isso. Porque isso é gasto público, isso é um planejamento, a gente tem planos decenais dentro do Brasil colocados, nós deixamos, inclusive, vários planos estabelecidos e que eu acho que as pessoas nem... Plano de turismo, não é? A gente sabe, isso aí ficou tudo parado, isso não pode acontecer. Então, a possibilidade de você trazer as obras de infraestrutura, elas fazem sim o emprego acontecer, a oportunidade de emprego e renda, afasta o jovem da dignidade de vida a um trabalhador, àquele que quer o sustento da sua família com muita dignidade. Obrigado, candidata. Continuando ainda o tema infraestrutura e geração de emprego, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Candidata, durante os anos da Frente Popular, o Estado, havia uma estratégia de desenvolvimento ou de geração de emprego e renda, que é o caso que se discute aqui, de que o Estado deveria ser a locomotiva, né? A locomotiva até, inclusive, do setor empresarial, com
obras, com programas sociais, com desenvolvimento, né? Na sua avaliação, o momento que nós vivemos hoje, o Estado, ele tem que voltar, e a senhora foi vice-governadora, compartilhou de muitas decisões. Qual é o papel do Estado nesse momento? E como senadora eleita, se a senhora chegar a ser, o que é que a senhora pode fazer para que realmente aconteça isso? Nós estaremos totalmente à disposição para buscar as verbas que fazem as obras acontecerem, que fazem os investimentos acontecerem. Você colocou, Astério, logo no início da sua pergunta, a questão da promoção. O Estado pode promover setores da economia. E nós vimos o quanto é importante que ele coloque em regiões como a nossa essa promoção para ver um investimento socioprodutivo acontecer, como nós vimos na Acreaves, como nós vimos na Dom Porquito. Quando você lança a mão de políticas próprias, de promoção de indústrias, você dá a oportunidade das pessoas terem um espaço para estabelecer suas marcenarias, seus galpões dentro dos distritos industriais, e essa foi uma política desde sempre pensada, nós ajudamos a construir essas políticas, você sabe que você traz o desenvolvimento. Foram mais de 4 bilhões colocados em investimento dentro do estado do Acre com execução. A gente fica muito triste quando sabe que tem 2 bilhões no caixa do Estado, mas que isso não está realmente acontecendo em obras. Então, tem um problema de execução dessas obras, desses investimentos, para fazer o emprego acontecer, que traz o desenvolvimento para as camadas mais simples da nossa população e que precisam para a gente poder ver acontecer aquilo que a gente colocou aqui na pergunta do CRICA, né? Então, se a pessoa quer ter uma outra oportunidade de vida, ela precisa ter uma formação e ser aproveitada nessa formação com o emprego no seu estado. O que a gente tem visto muito são as pessoas indo para Santa Catarina, indo para Paraíba, na busca de uma possibilidade de emprego. Então, realmente, eu estarei à disposição para fazer a captação de recursos. Mas eu tenho certeza que com Jorge e Marcos, dentro do governo do Estado, a capacidade de execução, ela se torna realmente gigantesca. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Você